Muito boa noite. Livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Desconheço exageros. Tudo faço nas linhas do bom senso. No Livro dos Espíritos, entramos num novo item necessário e supérfluo. É dentro do capítulo da Lei de Conservação. A pergunta número 715. Como o homem pode saber o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. A gente erra, passa do limite e aprende com o erro, né? É mais ou menos isso. Então vamos ao livro Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando sobre as preces e hoje vamos falar da prece pelos obsidiados. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os espíritos sofredores pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes, quer dizer, de nós. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem de se opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor sem recorrer a terceiros. O auxílio deste se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em existência precedente. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, cumpre que se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo.
Esta a ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se, então, lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina, e se compraz no erro em que este último lança, visto que então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. E assim terminamos com algumas trovinhas do livro Trovadores do Além, de Martins Coelho. Adoro a terra, entretanto, vale mais no meu arquivo ser vivo depois de morto que ser morto sendo vivo. De Arthur Ragazzi. Ventura, riqueza d'alma que atirei pela janela, saudade, retrato vivo do bem que se foi com ela. De Cornélio Pires. As coroas de finados na campa de quem morreu são grandes zeros dourados se a vida nada valeu. E de Juvenal Galeno. Do que vejo após a morte, que mais me causa aflição, é ouro na caixa forte e pequenino sem pão.